Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Voltou? Voltou, agora voltou. Cara, que do nada. Até que ponto vocês ouviram? Eu ouvi até ali, você estava começando a falar, o negócio já mutou. Você estava falando que o pessoal é deprimido na internet, e eu estava falando que especialmente o nosso público é bastante deprimido, como nós já percebemos, né? Então, olha, o público de vocês, o meu, o de todo mundo, porque a depressão, olha, é um negócio que está em ascensão. Sim. Tem muita gente que até percebeu isso e transformou isso no mercado, mas não no mercado de cura, esse no mercado de aproveitamento, né? Sim. Como eu estava dizendo para vocês, que vocês não ouviram piroca nenhuma, eu vou repetir agora. Sim. Muita gente não sabe que está em depressão ou em vias de entrar. Algumas outras não conhecem a melhor abordagem, o melhor tratamento possível para a depressão, que vem a ser ativação comportamental ou outras coisas congêneres, que a gente, se tiver oportunidade, eu quero desossar para que tudo fique muito claro. E algumas apostam nos remédios, por exemplo, que para muita gente, os remédios são como uma boia no oceano. Ajudem muito. Mas reparem bem, não existem, podem pesquisar, podem me denunciar se eu estiver falando uma grande mentira agora, não existe remédio antidepressivo. Isso é um apelido, né? A gente chama antidepressivos os remédios inibidores seletivos de recaptação da serotonina, basicamente isso. Mas eles não são antidepressivos, eles ajudam uma pessoa com depressão, mas não tiram ela da depressão, não ensinam novos comportamentos, não favorece a neuroplasticidade, que é justamente tudo o que precisa, e é o que eu quero explicar aqui. Em suma, muita gente não sabe o que tem que fazer. E eu espero que com essa live a galera tenha mais do que o básico. Sim. Do que tem que, do que pode, do que deve fazer. Maravilha. Então, assim, para a gente começar, para clarear aí a situação para todo mundo, eu queria que você pudesse explicar para a gente o que é a tal da anedonia, né? E como é que ela se diferencia de tristeza, preguiça, cansaço, falta de vontade, essas paradas que todo mundo tem, né? Essa definição vai ser difícil de fazer, porque quando ambos acontecem numa pessoa, a própria pessoa geralmente tem um sistema próprio de compreendê-los. Eu prefiro não ir por esse caminho, vou por um caminho mais seguro. E vou tentar chegar lá. A anedonia é um estado, é uma condição neurológica que por si mesma não é uma doença, mas ela é caracterizada basicamente pelo desinteresse absoluto pela vida e pelas coisas, e pela falta de prazer. Ela pode ser compreendida pelas pessoas como uma tristeza, mas pode ser que a pessoa não tenha nem vontade de ficar triste. Parece que tudo é absolutamente igual, tudo é absolutamente sem graça. Das coisas que você gosta, você se aparta, por quê? Ou você não tem energia para fazer, ou você está fazendo, mas não sente graça. Pega aquela coisa que você mais adorava fazer, surfar. Puta, eu achava cabuloso. Eu achava da hora ficar com a galera sentado ali na calçada, das 7 às 10, tomando cerveja e conversando. Eu até fui fazer, mas eu não senti nada. Parecia que eu estava envolto em plástico bolha. As pessoas falavam, não é que eu não entendo, eu entendo, mas eu não consigo viver a experiência. E assim, eu não tô com vontade de fazer isso de novo, mas eu também não tô nem com vontade de dormir, nem com vontade de comer, nem com vontade de dar uma zinha, nem com vontade de ir pro trabalho, eu não tô com vontade de nada. Tudo pra mim é igual. Como eu disse na outra live, se você pegar uma pessoa que tá em depressão e levasse aquele programa do Silvio Santos, que tem o prêmio número 1, top, o prêmio número 2, topzera, o prêmio número 3, é aquilo que ele sempre sonhou, o 4 e o 5. Se o cara tá em anedonia, aliás, se ele não está em anedonia, e o Silvio fala pra ele, você escolhe 1, o 2, o 3 ou o 4. Aí o cara, puta, foda. Puta, mais foda ainda. Nossa, Silvio, e o cara fica na dúvida. Se o cara tá em anedonia, essa dúvida, esse zaz do Chaves, zaz, e por que. Isso não existe quem tá em anedonia. O cara ele vai estar assim. Caralho, eu vou ter que escolher. É tudo igual essa porra. Eu não sei, não tô me sentindo. Ai, me dá 2. Ele fala qualquer coisa. Porque ele não consegue fazer a sua fisiologia, o seu interesse, se comprometer com aquilo que ele está fazendo. Porque a base neurobiológica dessas sensações está desligada e não responde. Ele entende o que está acontecendo com ele, mas ele não consegue sair disso. E não consegue sentir uma outra coisa. Importante esclarecer. A anedonia, ela não é uma doença e ela pode acontecer em quem não está nem doente. Espontaneamente. O cara passa 3 dias assim. E depois volta ao normal. Não chama atenção em nada, são só 3 dias sem graça que o cara geralmente vai falar, eu tive meio assim, sei lá. E tá lindo, volta ao normal. Mas a anedonia, geralmente, ela vai acontecer prolongadamente, e aí sim começa a ser preocupante e demanda tratamento. Em pessoas com nível de ansiedade alto,
onde ela vai aparecer com carga alostática, talvez a gente fale disso mais pra frente, se alguém pedir. Em quem vive ansioso, o ambiente é muito estressante, ele entra em anedonia, até como uma espécie de modo de segurança do sistema nervoso. A pessoa ficou tão ansiosa, ela tá tão dolorida de preocupação e etc, que o corpo dá aquela desligada para não sentir nada. E para não gostar de nada, que é para poupar energia, e a anedonia também. Mas ela vai se caracterizar muito na depressão, que não necessariamente, nem toda depressão envolve anedonia, tá? Mas geralmente envolve sim. É basicamente isso, como eu consigo explicar o que é anedonia. Preguiça, o cara que tá com preguiça, ele pode, assim, não tá com vontade de fazer aquele trabalho, mas ele tá com vontade de fazer outra coisa. Nem que a gente ficar deitado. O cara que tá em anedonia, ele não gosta de ficar deitado. Mas ele também não tá interessado em ficar em pé, e nem na diagonal, e nem andando, e nem parado. Ele sempre é tudo igual, não faz diferença. Cara, eu vou entrar na sua casa, você que tá em anedonia, eu vou levar sua televisão, seu computador. Ele olha assim. Nem usa essa porra mesmo. Ah, sei lá, foda-se. É foda-se pra tudo. Preguiça não seria um foda-se pra tudo. Eu acho. Preguiça não, me deixa aqui, não quero isso, mas eu quero aquilo. Anedonia é tudo igual. Ou quase isso. Entendi. Pô, E é muito triste estar assim. Entendi. Então, mas você mencionou a depressão, né? Que é o que a gente já meio que entendia como o óbvio, né? De se relacionar com isso. E você mencionou também a ansiedade, né? Como um transtorno, né? Que se relaciona aí com a anedonia. O que mais que pega? A anedonia se relaciona com quais mais? Cara, pô, essencialmente, ansiedade e depressão é o que mais importa. E embora a ansiedade seja muito diferente de depressão, as duas têm uma base muito comum. As duas são males de neuroplasticidade. Isso vale muito a pena falar. Galera, se vocês estiverem gostando aí, que quiserem moderar um pouco do que eu tô falando, vai puxando seus interesses, que isso vai ser bem legal, tá? Me interessa muito. Me importa que vocês se importem. O que é neuroplasticidade? É basicamente quando um neurônio encontra com outro. Ó o rasteiro aí, mano. E aí? Boa noite. Desculpe a demora, tá todo mundo atrasado. Essa é a Produções Productions. Sejam bem-vindos. Obrigado, Mário. A neuroplasticidade, você dizia? Mano, você brotou do nada aqui. Desculpa, por um segundo eu achei que era o Henrique Cristo. Eu ia falar, caralho, mano. Pior que se você jogar um filtro de velho no embaixador, ele fica com a cara do Henrique Cristo. Pai. Eu queria saber por que ele fala assim, pai, né? Por que ele tem que meter o H ali, o pai? Mas vai, eu tava falando a neuroplasticidade. Quando você aprende a fazer alguma coisa, quando você está tentando fazer alguma coisa, essa neuroplasticidade vai acontecer. Tem um neurônio, como é que eu posso explicar isso de uma outra maneira que talvez seja mais interessante? Olha, você desempenhar uma atividade ou aprender alguma coisa não é um processo único. Envolve uma parte da memória aqui, uma parte motor ali, uma parte do seu gosto aqui. Enfim, você tem vários fios nervosos, por assim dizer, cada um é responsável por uma coisa. E quando você vai desempenhar uma atividade, quando você está aprendendo uma coisa nova, tocar guitarra, tocar piano, um novo idioma, a ser mais desinibido, a sei lá, não importa. Quando você está fazendo isso, por que quando você está começando a aprender uma coisa, essa coisa não é fácil e não sai perfeita? Porque você não conhece ainda todos os fios que você tem que usar para aquela coisa sair daquela maneira. Você sabe o que tem que ser feito no final, mas não sabe como fazer. Então, beleza, eu quero falar fluente russo. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou aprender, eu vou treinar aqui o listen de russo, que eu não sei como é que fala. Eu vou pegar um livro, eu vou me acostumar com o cirílico, sei lá o que você vai fazer. Mas enquanto você está tentando, você está fazendo uma seleção de fios. Isso aqui interessa, isso aqui interessa. Com base no seu interesse, você perceber que está dando certo, você aprofunda no seu exercício, vai fazendo menos curva, andando cada vez mais linha reta, próximo da consecução da coisa. A neuroplasticidade ela acontece quando você compreende os neurônios que você vai precisar usar e você vai fazendo esse da mão para esse, até se tornar uma rede. Quando aquele circuito fica completamente fechado e a coisa se ilumina, entre aspas, significa que você aprendeu. Então, aprender uma coisa realmente é neuroplasticidade. Se a galera tá assim, caramba, neuroplasticidade, eu quero aprender a anedonia, o Mário tá falando, por que ele não aprendeu, ele não tá raciocinando rápido ainda? Porque ele tá começando a separar o que importa. Aí daqui a pouco, essa conexão fica mais forte e faz uma rede ficar maior. Novas conexões. E novas, e novas, e novas, e novas. Isso é neuroplasticidade. Voltando onde a gente parou. O que é muito afetado, tanto na depressão quanto na ansiedade, embora as duas sejam psicopatologias, situações completamente diferentes. As duas
paralisam a neuroplasticidade. Ou seja, quando uma pessoa aprende a ficar mais ansiosa do que o normal, porque a ansiedade ela é normal, é um estado normal, só que quando passa da conta fica patológico. Geralmente ela fica paralisada naquilo onde ela estava, ela não aprende habilidades novas, ela não vai para frente, ela não arrisca, ela não petisca, ela não faz nada, ela fica pela ansiedade, ela fica pela boa ali, esperando o que vai acontecer e sempre com medo. E enquanto ela não avança para aprender alguma coisa, para enfrentar alguma coisa com essa ansiedade, enquanto ela recrudesce, fica mais, eu vou esperar alguém fazer para mim, ou então eu vou esperar me sentir bem. Cara, se você estiver deprimido, ansioso e esperar sentir bem para fazer alguma coisa, você tá muito, muito, muito lascado. Por quê? O ato de fugir, o ato de deixar as pessoas passarem e você ficar para trás, isso também é uma habilidade que você não quer, mas é uma habilidade. E quanto mais você fizer, mais você reforça esse neurônio de que vai dar certo, de que agora não é a hora, de que eu preciso ficar melhor, você não vai sair disso. Você vai começar a construir uma casa invertida. Não é tijolo em cima de tijolo, é tijolo abaixo de tijolo, ela não vai aparecer, você vai cada vez afundar mais. Na depressão é exatamente a mesma coisa. Geralmente, uma pessoa que não está deprimida, se essa pessoa está normal, saudável, a gente pode dizer que ela está em estado de ativação comportamental. Se eu estiver falando muito rápido e vocês quiserem intervir, só começa a falar que eu paro, tá? E Tudo se não bem. fizer isso, eu vou falar que nem um cachorro louco. Você abre o portão. Pode falar. Beleza. Quero falar? Assim, uma pessoa saudável, ela está em estado de ativação comportamental. Ela faz uma coisa, ela fica feliz porque aquela coisa deu certo. O Rasta vai lá e aplica, sei lá, joga 2.000 ali, aqueles 2.000 viraram 4. Ele chega em casa, ele quer beijar mais a mulher, ele quer ligar pra galera, ele quer fazer um negócio e um negócio encaixa no outro e assim ele vai vivendo. Quem está em depressão, geralmente, ele vai entrar em um estado de inibição comportamental total, ele paralisa. Por quê? Geralmente a ansiedade, a anedonia, ela sobrevém nesse estado. O cara, ele tá com medo de A, B ou C, ele não acredita mais que ele é capaz de D ou F, e pelo fato de ele estar com medo e de ele não arriscar, ele não faz. E pelo fato de ele perceber que já faz 2, 3 meses que ele tá assim, que ele não tá fazendo, ele ratifica a opinião de que ele é um merda, de que não vai dar certo. O que é neuroplasticidade? É você ir fazer uma coisa. Esse cara, ele, em estado de depressão ou ansiedade extremo, ele não faz as coisas. Mas ele não para de pensar. Então, a neuroplasticidade de que ele é um bosta, de que ele tá fudido, que ele não vai pra frente, que as coisas jogam contra ele e que tudo é muito perigoso, isso vai se reforçar. Se ele não provar pra ele mesmo que o que ele faz pode dar certo, nem que seja um pouco, ele vai afundar cada vez mais. Ele começa a corroer as neuroplasticidades que ele tinha de antes, ele começa a perder a habilidade, ele começa a esquecer. Pode ver, eu acho que a galera vai poder me ajudar nos comentários aí. Quem que já esteve ou está muito ansioso e percebe que está ficando cada vez mais burro? Volta 5 anos, Rasta, eu não era tão ansioso assim, cara, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu comecei um curso tal, e puta, tava muito da hora. Eu comecei a ficar ansioso, eu não percebi, agora que o Mário tá falando, talvez eu comece a perceber. Cara, eu saí do curso A, eu tranquei a faculdade, eu perdi a namorada e não consegui outra, e cara, parece que é de mal a pior, eu só desço. Porque as duas são, a ansiedade e a depressão, são psicopatologias da neuroplasticidade. Vai te causar um medo, somado a uma sensação de incapacidade, e aí vem a anedonia por causa disso mesmo, uma falta de vontade absoluta de fazer algo diferente. Ou porque você acha que vai dar errado, ou que não compensa, ou se tá em anedonia, vai lá, você até faz a coisa, só que você não sente, fica assim, caramba, eu não senti, não vou mais fazer isso. Só que ele não percebeu que ele tá no estado, que ele não sente nada, nem por isso, e nem por aquilo, nem por aquilo, nem por aquilo, mas ele para de fazer em tudo, porque o estado não funciona. Ele não acessa. Ô, Mário, deixa eu te fazer uma pergunta bem boba. Naquele livro que todo mundo leu, aquele Arroz de Festa das 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, tem um capítulo lá que ele fala, é o primeiro logo, considere a lagosta, né? E ele fala do lance da lagosta que ganha a primeira briga, como aquilo dispara nela uma reação de confiança, né? E que o sistema nervoso da lagosta ele também é regulado por serotonina, como o nosso. Tanto é que parece que, segundo ele, né, que antidepressivo funciona em lagosta, inclusive, né? E aí ele fala assim, pô, a lagosta que ganha, ela vai se sentindo mais confiante, isso vai aumentando as possibilidades, a probabilidade dela ganhar de novo, e ela vai ficando com uma postura de lagostão sinistro, né?
e que a lagosta que vai perdendo, ela vai ficando mirrada e ela vai duvidando de si, pá. Tipo, esse processo que tu tá me descrevendo, tipo, me lembrou essa parada que tem no livro dele. Em gênero e número, a gente está falando da mesmíssima coisa. Uhum. Até porque, quando você arrisca, ou quando você entra numa situação que deu certo, que atingiu suas expectativas ou até superou, organicamente falando, o seu sistema de recompensa, ele solta uma dopamininha lá, ele dá um beijinho para você. Uhum. Por que eu digo que é um beijinho, essa figura de expressão? Porque é pouca. É pouca. Só que a dopamina é o nosso reforçador por excelência. Quando você faz uma coisa e dá certo, você fica com vontade de fazer de novo. Ou pelo menos você fica simpático com a coisa. Sim. Isso é registrado na sua memória com esse beijinho de dopamina. Então é ela que mantém você fazendo o que você está fazendo. Então alguém que está em anedonia, e por mil e outras razões, a dopamina não está mais agindo assim, ele não tem nem energia para fazer, nem confiança. E se ele não tem os dois, ele não faz. E se ele não faz, ele não ganha esse beijinho. Então isso é uma memória que se algum dia foi boa, ela fica para trás. É que nem se eu ultrapassar. Fiz muito isso agora. Se eu ultrapassar um carro a 1.000.000, quando você olha no espelho, o cara desapareceu. Isso são as coisas boas, são as atividades prazerosas e reforçadoras na vida de quem não está ganhando mais a serotonina. Aquela felicidade estava envolvida, de repente você mais distante, e você não percebe que você se distanciou. Por quê? Você vai cortando momentos um a um. Você não fala assim, não vou fazer mais nada. Isso é muito claro que você está doente. Não, você corta um. Cara, não tô muito legal, o pessoal tá me chamando pro bar na sexta, mas eu tô meio assim, sei lá, cara, acho que não vai. Aí nessa semana ele faltou metade na faculdade. E quando ele vai, ele já não tá muito motivado. E isso também faz neuroplasticidade. Isso consome o que ele sabia antes, o que ele gostava de fazer. E na verdade só dá margem para ele pensar mais merda. E o pensamento, na verdade, pode ser até que gere dopamina para quando ele foge. É engraçado. Se o seu princípio é vencer, eu quero aquilo lá, eu vou chegar mais perto, eu vou conseguir, e você vai ganhando dopamina por isso. Se o seu estado ansioso se consolidou, se você é alguém que o rasta tá se sentindo feião pra um caralho, não quer mais sair de casa e tá se sentindo muito incomodado com alguém que tá perto dele. Quando eu chamo ele pra festa, ele fala, puta, eu vou ter que ir, cara, puta que pariu. Aí passa uma coisa na frente, na sua vida, que te oferece a ocasião de você falar pra mim, Mário, minha mãe passou mal. Olha, não, aconteceu uma viagem aqui, desculpa, cara, desculpa. Se uma pessoa tá assim, querendo evitar, quando ela consegue um álibi pra evitar, repare o alívio que ela sente. Não é exatamente um prazer, mas é como se tivesse uma bexiga dentro de você, enchendo, isso é você ansioso, caralho, que eu vou fazer, não quero, puta, cara, você ganha a oportunidade de falar, mano, desculpa, olha, não vou, que pena, lamento, mas nessa hora, esvazia, dá um prazer gigantesco. Até porque, nesse momento, você recebe endorfina no seu organismo. E acaba que aquela sua busca por prazer, que era lucrar, ou se sentir bonito, ou ganhar um elogio, ou estudar tal coisa, ou fazer um post, ou seja lá o que for, inverte totalmente. Você vai começar a sentir um certo prazer, uma certa satisfação. É engraçado, a coisa inverte, é demoníaca isso. Não literalmente, tá? Quando você consegue fugir. E aí a sua vida ela vai ser uma merda, mas assim, ela vai ser vivível enquanto você não tiver que lidar com a sua treta. Enquanto você puder fugir, tá uma bosta, mas pelo menos é isso. Pelo menos eu não tô passando vergonha. Pelo menos eu não tô pensando mais merda do que eu pensava. Você fica no pelo menos. E esse stand-by, com o tempo, vai te afundar cada vez mais, porque vai perder o sentido de andar na rua. Você pode criar um medo, uma fobia do nada de andar na rua, porque você desaprendeu a fazer isso. Você vai perdendo habilidades pela supressão comportamental. Não sei se eu fui claro, mas perguntem à vontade. Não, perfeitamente, perfeitamente. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.